Associação Paulista de Medicina Legal e Perícias Médicas agradece a presença de todos nessa solenidade de abertura do segundo encontro de sua regional em São João da Boa Vista. Anunciamos neste momento a presença do ilustríssimo senhor prefeito municipal de São João da Boa Vista, senhor Vanderlei Borges de Carvalho, e também o ilustríssimo comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel PM José Osvaldo Carvalho de Nascimento, acompanhados das seguintes autoridades. Gostaríamos de homenagear todas as autoridades presentes e participantes, citando Dr. Heitor Siqueira Pinheiro, juiz de direito do Fórum da Comarca de São João da Boa Vista. Dr. Desirê Carlos Calegari, primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina. Dr. Gilberto Arqueiro do Amaral, representante da Associação Paulista de Medicina Legal e Perícias Médicas. E Dr. José Luiz da Silva, presidente da OAB Regional São João da Boa Vista. E ainda citar representantes do Sereste, Ciesp, Associação Comercial, Unimed Leste Paulista, Santa Casa Dona Carolina Malheiros, Hospital e Maternidade Leste Paulista, Mais Saúde, a imprensa são-joanense e outros, a quem agradecemos a gentileza da presença. A Associação Médica Paulista de Medicina Legal e Perícias Médicas atende a determinações do Conselho Federal de Medicina em nortear e estimular a boa prática médica pericial. Ela é inspirada nos princípios éticos que norteiam a atividade médica e, dessa forma, beneficia o cidadão e estimula o desafio de instituir a criação de delegacias, sob a sua supervisão em nossa comunidade. Houve grande aceitação por parte dos representantes do Judiciário, médicos e da sociedade civil. Hoje estamos aqui para dar continuidade a esse objetivo, com o segundo encontro da Delegacia Regional da cidade de São João da Boa Vista. E agora, como forma de respeito e civismo, convidamos todos os presentes para, em pé, cantarmos juntos o hino nacional brasileiro, que será apresentado hoje de forma livre pela cantora Flávia Jorge. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte.
terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. E agora, para dar as boas-vindas a todos os convidados, nós convidamos o Dr. Reinaldo Bíscaro, que é representante da Delegacia Regional Leste Paulista da Sociedade Paulista de Medicina Legal e Perícia Médica. Vamos receber o Dr. Reinaldo Bíscaro. Bom dia a todos, desculpa pela voz. Gostaria de cumprimentar a todos, citando o Dr. Desirê Carlos Calegari, Dr. Heitor, Dr. Gilberto, Dr. José Luiz. E importante destacar que, como membro fundador da delegacia desta regional, da Associação Paulista de Medicina Legal e Perícias Médicas, sentimos-nos honrados em organizar em nossa cidade mais esse encontro. A importância da acuidade científica leva o julgamento a um convencimento de respeito, uma motivação determinante e, ao mesmo tempo, justa. Uma decisão equivocada, além de influenciar as partes, fragiliza todo o nosso sistema. A justiça não representa mero laboratório de experts. Deve buscar decisões que pelo menos reflitam as bases do conhecimento científico, e isso requer treinamento. Para dar sustentabilidade, eficácia e fortalecer a crença na ciência jurídica e médica, é que o Conselho Federal de Medicina tem papel relevante para que a boa prática médica pericial tenha regra e priori a ética médica. A criação da Sociedade Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, em novo formato, fortalece essa iniciativa. E os peritos das diferentes áreas, o interrelacionamento e a proximidade com o judiciário. E, consequentemente, o cidadão valoriza os profissionais comprometidos com o ato pericial médico em melhor servir o sistema judiciário. A criação de um cadastro nacional de peritos se faz necessário, com o embasamento das regras norteadas pelo nosso Conselho Federal de Medicina. A criação desse cadastro, regularmente habilitando dentro das normas estabelecidas, torna o trabalho pericial completo e transparente. Para isso, parcerias com o judiciário são indispensáveis. E esse evento passa a ter essa característica. A relação médico-paciente, na perícia médica, ela difere da relação cotidiana, na prática diária, pois a perícia busca a verdade dos fatos, através do saber científico, para fazer justiça. É preciso fundamentação técnica e moralidade. Não há como realizar perícia médica se faltar uma destas condições. A subjetividade de opinião não pode prevalecer nos que têm o dever de apresentar elementos para o julgador. Jurisprudências estão sendo alteradas por novas interpretações, e o ato pericial precisa adequar-se a essa nova dinâmica. Há muitas questões em jogo, uma delas em particular importância, que é a atratividade da carreira como perito. É por esse ano que devemos analisar as questões de honorários periciais e de planos de carreira. Eu não poderia deixar de comentar isso. Essas podem até parecer lutas corporativistas, para quem tem visão estreita e se nega a reconhecer as evidências. Porém, carreiras definidas em qualquer área de atuação são extremamente significativas, e na medicina não é diferente. Para a atração de quadros qualificados. Sem essas, não se estrutura o sistema de peritos médicos de que o país precisa. Profissionais mal estimulados são mal preparados, desanimados e exaustos, ou desinteressados. É preciso buscar o mérito, a capacidade e o talento. Acompanhar e participar
da construção dessa nova realidade dentro da área médica fortalece a imagem e o profissional médico. Com certeza, essa iniciativa do Conselho Federal de Medicina em criar a especialidade médica em perícia traz uma grande vitória para a nossa medicina brasileira. Diante do exposto, eu não poderia deixar de comentar a maneira que nós médicos, nesses últimos eventos, que todos já sabem, eu me recuso a citar esse mais médico, mas eu sou obrigado a citar. Eu gostaria até que o Felipe lá do áudio coloque aquela aula mais médico, por favor. Eu quero um momento de reflexão antes de encerrar a minha abertura de recepção a vocês, porque a maneira que está sendo apresentada, equivocada por aqueles que têm uma visão estreita do real fato envolvendo nós médicos, e eu peço essa licença ao Dr. Desirê, que com certeza vai, com brilhantismo, em função da experiência e como conselheiro, do qual a gente partilha essa amizade, vai poder aprofundar com mais propriedade. Mas eu não quero deixar de apresentar para os senhores esse momento de reflexão. Então, eu quero desejar a vocês um bom evento e espero que essa pequena demonstração possa refletir um pouco da real situação desse projeto que rasga a Constituição, chamado Mais Médicos. Eu agradeço, eu espero que todos entendam e eu peço desculpa por ter introduzido dentro do desenho, mas nós não podemos deixar de citar essa situação que nos envolve de maneira e nos coloca numa imagem que não procede. Eu quero agradecer e que vocês tenham um bom evento. Por favor. Então, estamos recebendo o Dr. Desirê Carlos Calegari, primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina. Bom dia a todos, em especial o Reinaldo Bíscaro, em que eu cumprimento todas as autoridades presentes, aos colegas. E não foi nada combinado, o Reinaldo falou que ia fazer uma reflexão, e era minha obrigação, enquanto diretor, primeiro secretário do Conselho Federal, embora a gente já tenha ido à imprensa, enviado carta aos nossos médicos, a gente falar alguma coisinha. São 2 slides que eu queria, de uma apresentação que eu tenho de 33, sobre um reflexo dos mais médicos, né? O governo contratou um marqueteiro, que todos conhecem, que é o João Santana. Ele conseguiu uma proeza de fazer com que a questão da saúde, ou seja, a falta de investimento, falta de estrutura, que foi a coisa pior avaliada nos governos que se passaram, ele teve uma brilhante ideia. Nós podemos reverter isso. Por quê? Os médicos brasileiros não estão indo para essas zonas que não têm estrutura. Por quê? Porque sabem que estão colocando em jogo, né, a sua profissão. Vão ser severamente punidos pelo Conselho caso aconteça alguma coisa em detrimento da sociedade. E o marqueteiro fez o seguinte: só tem uma condição rápida para reverter esse quadro. É dizer para a população
que o que falta não é estrutura, o que falta não é subfinanciamento, o que falta é médico. Abusando do direito de saber que médicos nós temos, porque fizemos trabalhos científicos provando que existem médicos num país suficiente, que se houvesse uma carreira de Estado, certamente estariam nessas regiões de difícil provimento. O governo gastou em 3 meses 17 bilhões na campanha Mais Médicos. Isso veio na veiculação, nos horários nobres de televisivos, e em 2 meses reverteu o quadro para o governo. Hoje, 74% da população acham que faltam médicos. E acham que os médicos são os responsáveis por essa situação do caos da saúde pública. Como que nós reverteríamos isso? Né? Nós não temos, né, o dinheiro suficiente que o governo tem para contratar um marqueteiro que a gente não sabe quanto ganha e onde é depositado o dinheiro que ele ganha. As nossas contas, eu dirijo, por exemplo, no Federal como primeiro secretário, a nossa comunicação e a tecnologia da informação. Eu tenho um valor estimado de 4,5 milhões para gastar na comunicação durante o ano inteiro. No orçamento nosso é esse. 1 minuto na Globo, no horário nobre, ele custa em torno de R$1 milhão por apresentação. Eu não posso ir no horário público e fazer isso. O que nós bolamos foi uma cartilha que todos devem ter recebido, ou pelo menos receberam no jornal do Conselho Federal, que é os pontos que a gente tem que discutir com a população, porque o que nos restou foi fazer esse trabalho corpo a corpo com os pacientes, ou seja, na consulta tentar elucidar o que é este programa e o que está acontecendo. Não podemos deixar nos levar por uma campanha marqueteira de mídia para eleições, e demonizando a classe médica. Nos revoltamos contra isso, vocês são testemunhas que o Conselho Federal foi à luta. Então, nós não estamos trabalhando com amadores, não estamos trabalhando com pessoas de bem. Penso que a gente tem que refletir sobre isso, porque a sociedade tem que, de qualquer maneira, perceber o que está acontecendo. Nós vivenciamos um momento muito difícil, muito difícil. O deputado, me falha o primeiro nome dele agora, ele apresentou um fórum no Rio recentemente sobre o término dos conselhos, e de todos os conselhos, não só o Conselho Médico, por uma agência nacional, onde o governo indicaria os responsáveis, e essa agência que ia disciplinar a atividade profissional. Essa é uma coisa que está colocada, e foi um dos itens que eu queria passar aqui, porque o governo chamou as entidades médicas para negociar. Só que a negociação com o governo é nesta linha que eu contei inicialmente. Houve uma discussão acalorada na Câmara para essa medida provisória, que hoje já é lei, a 621, e foi colocado vários pontos onde culminaria com uma perda significativa para a classe médica, e dessa reunião, a MB se retirou por uma briga direta com esse deputado. Em solidariedade, a Fernanda também se retirou e o Roberto Dávila ficou sozinho para negociar. E o que eu queria, e aí eu pus até nesse slide a fala do próprio Roberto Dávila, A nossa grande preocupação foi assegurar ganhos para a medicina e preservar a competência da profissão médica. Fizemos a revisão de pontos gravíssimos e discutimos com o relator que constavam na medida provisória e que poderiam comprometer significativamente os rumos da profissão. E foi isso mesmo que foi feito. E aí tem 7 pontos que eu gostaria de só enumerar para a gente não perder tempo, porque nosso tempo aqui é precioso, porque o Reinaldo me falou que mais que isso tem um costela assando e não pode atrasar, porque todo mundo conhece que se costela passado o ponto endurece, Então, o primeiro ponto foi a questão do registro dos intercambistas.
né? Então, que esse registro, através dessa medida provisória, o Ministério queria que nós dessemos o registro dos conselhos, mas de uma forma assim absolutamente incongruente. Para vocês terem ideia, eram trazidos diplomas de médicos formados na Arábia, na Rússia, sem a tradução juramentada. Nós não sabíamos se tratava de um diploma de médico ou de alguma outra profissão qualquer. E, na medida provisória, a obrigação do Conselho era dar o registro, provisório mesmo que provisório. E nós nos negamos. Em São Paulo, dos 50 pedidos que foram entregues, nós fomos à Justiça e a Justiça liberou que não, se não tivessem nas condições em que o Conselho achasse que a pessoa que estava pleiteando fosse médico ou tivesse formação, não precisava dar. Nós negamos. São Paulo foi o único estado que não fez nenhum registro dos mais médicos. E aí, nesse dispositivo, a negociação foi que, já que é um registro provisório de bolsista, que nós todos sabemos das condições como foram contratados, dos interesses políticos que foram feitos, e de toda a transgressão da Constituição brasileira, nós sabemos, né? E sabemos qual é o destino desse dinheiro, dessa bolsa de 10 milhões, que vai, através da OPAS, para o regime de Cuba, e a exportação de médicos, senhores, acabou sendo a primeira fonte de renda de Cuba. São chamados commodities médicos. Passou ao turismo, passou à indústria do fumo, e hoje eles vivem disso. Esses 10 milhões, eles ficam parte em Cuba, e parte vem para o médico que vem aqui trabalhar, que não passa de $100. Não passa de $100. Por isso que as prefeituras têm que dar moradia e comida para esses médicos, eles não podem comprar com $100 absolutamente nada. Mais que isso, a família fica refém em Cuba. E pior, o passaporte fica retido. Quer dizer, afronta realmente um regime de escravidão para que esses médicos, ou supostamente médicos, possam trabalhar. Quem visitou a ELAN, a faculdade em Cuba, sabe o que é uma formação médica em Cuba. Eu tive a infelicidade, pelo Conselho Federal, de visitar a ELAN. Cada turma tem 1.400 pessoas. Aula teórica somente até o 3º ano, não se faz ambulatório, mas tem uma formação ideológica de ponta, né? Por isso que são chamadas brigadas. Isso aconteceu na Venezuela, as brigadas vieram e olha o que aconteceu, uma evasão de médicos da Venezuela para a Europa, dos médicos venezuelanos. Aconteceu na Bolívia, está acontecendo no Brasil e vai acontecer na Argentina. Então, o fato de ficar com o Ministério, de dar o número do registro provisório, para nós foi um alívio, porque nós, médicos e Conselho Federal, que é uma autarquia pública, se dessemos um documento oficial dando o registro provisório de que é médico, certamente nós estaríamos cometendo uma improbidade, né? Uma prevaricação, e seríamos até julgados pelo Ministério. O Ministério Público apresentaria uma ação contra a gente sobre isso. E nós não queríamos, temos a responsabilidade de saber para quem nós estamos dando um registro que, pelo menos provisório. Então, o fato de ter negociado que o governo dê, a responsabilidade é deles. Não nos tiraram a fiscalização. E isso fez com que a gente se debruçasse na resolução de fiscalização do Conselho Federal, para que a gente pudesse fazer uma resolução que a gente tenha, evidentemente, condições de fazer fiscalizações rápidas, eficientes, para que a gente possa remeter ao Ministério Público, às autoridades, dos problemas que vão ter nesses mais médicos. Certamente terão. Não adianta o governo falar que pedir desculpa, porque houveram vaias, houve exagero. É lógico, eles não têm culpa disso. As vaias foram injustas, né? Mas o ato ideológico, político, de pedir desculpas, né, para massacrar mais uma vez a classe médica, não precisava ser dessa forma, né? Bom, então esse é o primeiro
Obviamente que houve um acordo, o governo queria isso mesmo, tão logo isso aconteceu e a medida provisória foi aprovada, aprovaram-se todos os médicos que estão no Mais Médico, né? Já começaram a haver problemas que eu não vou me permitir aqui relatar, mas tudo bem, vai acontecer mais. A permanência, a redução do permisso, do período de permanência, que eram de 6 anos, eram 3 anos renováveis para mais 3, negociamos que fossem só 3 anos. E é lógico, a contabilidade que o governo fez foi rápida. Aí já passou a eleição, tudo bem, 3 anos. Né? Residência médica. Os egressos de residência médica tinham a obrigatoriedade, todos, de fazer um ano gratuito, que esse é o serviço civil obrigatório, no SUS. Né? Independente da especialidade que fosse fazer. Um ano, seriam 2 anos. E nós negociamos que apenas aquelas residências que tiverem atenção básica que vão fazer. Não justificaria, por exemplo, um radiologista fazer 1 ano, né, no SUS, lá, defendendo a parte básica, porque não seria da especialidade dele. Né? Então, conseguimos também isso. Passou para 1 ano, mas não deixa de ser realmente um serviço civil público obrigatório, né? É uma forma que o governo está encontrando de pôr mais gente para fazer acolhimento. Atendimento é outra coisa. Né? O próximo. Certificação dos títulos. Né? A Associação Médica Brasileira iria perder essa condição de expedir os títulos de especialista. A partir de 2000, na medida provisória, estava a partir de 2016 ou 17, se não me falha a memória, a AMB não teria mais a função de registro de títulos, seria do MEC. Ou seja, sepultavam aí associações médicas e as sociedades de especialidades. Na verdade, o MEC ficaria detendo onde precisa de residente, quantas vagas vai ter, as bolsas, etc., acaba a especialidade. Né? Fórum de regulação. Esse foi o bode na sala da medida provisória 621. Esse fórum, ele era aquele fórum que foi refeito no Rio, e que, na verdade, fazia com que os conselhos, os órgãos de classe ficassem agências reguladoras, tirando do poder dos próprios profissionais, e não é só médico, repito, todos os profissionais, e colocando gente da sociedade para julgar médicos, enfermeiras e outras profissões. Né? E aí, a retirada desse capítulo 5 do relatório final, com a consequente não instalação desse fórum, para estabelecer competências profissionais na área de saúde, se traduz na garantia dos direitos determinados em lei pela atividade médica. Então, só que os senhores não se iludam que esse acordo seja cumprido. Né? Porque existe na cabeça das pessoas ainda, né, de aparelhar também esse lado, não só as que já foi aparelhado. Né? A carreira de Estado, aí foi outro engodo que, na última hora, nós percebemos que fomos enganados mais uma vez. Né? Foi preservado, né, a questão de que, ao final da carreira médica, haveria a carreira de Estado. Só que ficou numa redação tão ruim que foi vetado na última hora, quando passou a lei. Por quê? Porque o que foi negociado com o governo é que, após os 3 anos dessa situação emergencial, entre aspas, o governo faria aquilo que nós já sonhamos, todas as entidades, de fazer uma carreira pública, médico de Estado, para essas regiões de difícil provimento. Na última hora, porque havia confusão na redação, e olha, me perdoem, né, isso foi elaborado pela Advocacia Geral da União. Você acha que eles não teriam tempo de ter visto isso durante a tramitação na Câmara, no Congresso, até a assinatura do presidente? Não, foi na assinatura. Tiraram, excluíram a carreira. Esse foi um golpe de última hora que nos prestaram, além de todos os outros, do ato médico, da própria medida provisória, da demonização dos médicos e, por último, tiraram a carreira de médico de Estado da medida provisória e da lei. Né? E a questão do financiamento do SUS. Houve um compromisso do governo em lei. Eu confesso que eu nunca vi isso, mas
Aí o governo, através de uma lei que ele disciplina o Mais Médicos, ele coloca que ele se compromete a ampliar o orçamento da saúde em 25 bilhões até 2017, o que é muito pouco, mas é uma sinalização. Então, esses foram os acordos feitos nessa medida provisória. Eu estou tentando dizer isso para os senhores porque nas redes sociais passaram que o Roberto Dávila entregou para o governo um acordo. Não foi isso. O Roberto Dávila, ele imbuído de um espírito de cidadão, ele quis salvar momentaneamente a profissão médica, porque seria pior. Mas, repito, isso não está sepultado, né? Eu acho que a gente precisa dizer a verdade. Com tudo o que eu contei no início, a maneira com que o governo está levando essas situações, ela assim absolutamente indescritível, né? A pressão é enorme, enorme. E tudo que nós ingressamos contra o governo nos tribunais, nada, né, deu certo. A não ser em São Paulo, que nós obtivemos da Justiça o direito de não registrar, né? Então, nós estamos vivenciando um momento incomum, que eu gostaria que todos tivessem e fizessem essa reflexão que o Reinaldo colocou no início, se é aquilo que nós queremos, né? Se é essa medicina de ponta que estamos importando, né, de Cuba. E não é por ser Cuba, podia ser qualquer outro país. Mas nós sabemos que isso é o começo. E como ele colocou na reflexão, hoje somos nós médicos, mas amanhã serão os outros, serão nossos vizinhos, né, serão nossos irmãos. Ou seja, temos que fazer essa reflexão, sim. Obrigado.